Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a República Velha, tá? Que se inicia lá no final do século XIX e vai até 1930, tá? No Brasil. Mas antes a gente vai falar de alguns antecedentes que levaram a esse processo. Tá? A gente lembra que lá em 1888 é assinada a Lei Áurea, né? Que liberta todos os escravos do Brasil. Né? Lembrando que o Brasil é um país agroexportador, ainda tem a questão do café, tá legal? Uma outra questão muito importante, o exército, ele estava querendo chegar ao poder, até porque ele foi vitorioso na Guerra do Paraguai. Eu vou deixar um vídeo, vou fazer um próximo vídeo falando exclusivamente do exército e a questão da Guerra do Paraguai, tá? Então lá na Guerra do Paraguai, o exército ele sai com um poder também de política, tá? Da política, juntamente com as elites do café, tá? Que queriam uma república. Tanto é que eles se inspiraram em ideais lá nos Estados Unidos, né? Que é a questão da proclamação da independência. Tá? Mas vamos lá. Como a gente está falando de Brasil, a gente vai falar um pouco de Brasil, que a República Velha vai de 1889 até 1930, esse é o período, tá? E quando a gente fala de República Velha, ela vai ser dividida em duas fases, tá? Bem primordiais para o desenvolvimento dessa questão, tá? A primeira delas é a República da Espada, tá? Que é governada pelos militares, a gente vai explicar daqui a pouquinho, e a República Oligárquica, tá? As oligarquias ligadas à questão da produção do café, que a gente também vai falar mais na frente, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala nesses dois momentos, a gente fala de uma história governada, de uma história política governada pelas elites do Brasil, tá? Então vamos lá. Então a gente inicia com o primeiro momento, que é a República da Espada, tá? Que temos lá o golpe em 15, porque é considerado um golpe, tá? Em 15 de novembro de 1889 inicia-se a República Velha, tá? Ou a primeira fase, que é conhecida como República da Espada. Tanto é que no dia 16 de novembro de 1889 o Rio de Janeiro permanecia nas mesmas condições, mesma estrutura, mesma questão social. E é importante lembrar que Dom Pedro ele entregou e foi embora para Portugal, tá? Então vamos lá. Então, te falo assim, o que é a República da Espada? Ela vai se iniciar em 1889, como falei anteriormente, e vai até 1894, tá? Por que isso? Vai ser a derrubada da monarquia e eles acham o Marechal Deodoro da Fonseca para gerir as questões do governo provisório, tá? Isso é um governo provisório. É interessante que é um governo de característica militar, tá? O que aconteceu? Nesse período, algumas decisões foram extremamente erradas, principalmente na questão econômica, tá? Nesse momento ocorre também a separação oficial da Igreja e do Estado, lembrando que a Constituição de 1824, que é a Constituição da Mandioca, foi estabelecido que o Brasil seria um Estado teocrático, tá? Porém, a partir de 1889 ocorre a separação, tá? O Estado ele vai ter essa representação e a Igreja vai ter a sua normalmente. Foi instaurada o casamento civil e a nova bandeira foi criada com o lema de ordem e progresso, tá? Você que estudou sociologia e filosofia vai ver que essa frase é do positivista Augusto Comte, tá? Eles tiraram porque assim, é amor, ordem e progresso, tá? Mas para dar o sentido mais progressista, vamos tirar o amor e deixar só a ordem e o progresso. Então surge assim a República da Espada na primeira fase da República Velha, tá? Então vamos lá. Tá aí os dois que governaram o Brasil. Primeiro, o Deodoro da Fonseca, que teve que superar algumas crises, tá? E depois o Floriano Peixoto, tá? Floriano Peixoto, dois militares que governaram o Brasil. Então nesse momento eu vou dar o nome de República da Espada, porque dois militares governaram o Brasil. Então vai ser da seguinte maneira: apesar de implementada a República da Espada, surgiram as disputas entre qual seria o melhor modelo republicano a ser instaurado.
Pelo lado dos militares, a ideia de um regime republicano centralizado era defendida. Mas as oligarquias rurais e os grandes cafeicultores paulistas se opuseram à ideia dos militares, pregavam a implementação de um regime republicano voltado aos estados. Assim, não poderiam ser controlados economicamente e nem ter suas administrações ameaçadas. Queriam, com esta proposta, aumentar o poder de veto e ampliar seus interesses. Muitos consideram a República da Espada o primeiro período ditatorial no Brasil. E eu sou dessa mesma linha, ditatorial e também militar. Tá? As figuras-chave dessa época foram os marechais Floriano Peixoto e Teodoro da Fonseca, tá? Que foram os governantes do Brasil, governaram o Brasil. A repressão era forte contra os levantes populares e simpatizantes de Dom Pedro II. Lembrando, pessoal, que dentro da República Velha houveram algumas revoltas. Tá? Vou citar só algumas para vocês, a gente vai fazer alguns vídeos falando disso numa próxima oportunidade. Teve Contestado em Santa Catarina, tá? Teve Canudos na Bahia, teve a Revolta da Vacina também no Rio de Janeiro, tá? Que foram importantes, tá? E também eu tenho o Cangaço, tá? O Cangaço, ele ali principalmente no agreste de Pernambuco, mas ocupou grande parte do Nordeste, tá? Então, pessoal, nesse primeiro momento a gente para aqui, tá? E a gente vai falar depois a criação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Vejam que eles já pegam o nome dos Estados Unidos e se inspirando em ideais norte-americanos, tá? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a história da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Gente, muito obrigado. Não esqueçam, deixa o like, compartilha, comentem. Verifique se vocês estão inscritos, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, tchau!